Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Bom dia, queridos amigos, é um prazer, é uma alegria estar com vocês neste dia. O frio chegou e nós temos que estar sempre juntos, nos aquecendo, tanto na amizade quanto no amor, e deixar que esse frio só fique lá fora. Dentro dos nossos corações temos que estar aquecidos. É um prazer estar com você neste dia. Um grande e forte abraço, viu? Quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, abençoe esta pessoa que está nos vendo neste dia. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua vida emocional, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Que o Senhor esteja abençoando, derramando a tua graça. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir hoje as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 35, dos versículos 16 ao 19, a parte A. Vamos estar compartilhando o que Deus tem colocado no nosso coração, o que nós temos aprendido através da Bíblia. Vamos lá? Gênesis, capítulo 35, do versículo 16, a parte A do 19. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio a dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada. Bom, nós vemos aqui algo que acontece nos nossos dias de hoje. Aliás, tudo que está na Bíblia serve para nós nos dias de hoje. Raquel estava para dar à luz, estavam de viagem, e antes que chegasse a uma cidade, ela deu à luz ao seu filho amado. Raquel era uma mulher estéril e ela desejava muito, muito ter filhos. Jacó, seu marido, a amava profundamente. Jacó, quando foi para a terra de Raquel, ele olhou para Raquel e a amou, e quis que ela lhe fosse esposa e trabalhou por ela 7 anos. E no final dos 7 anos, o pai de Raquel o enganou, e à noite lhe colocou a outra filha, a mais velha. E Jacó amava tanto a Raquel que trabalhou mais 7 anos por ela. Quer dizer, então ao todo ele trabalhou 14 anos para o pai de Raquel, para que ele a desse por esposa. Queridos, Jacó amava Raquel profundamente. Era um amor que ele tinha por ela, que ele não media esforço para tê-la como esposa, até que conseguiu. E ao casar-se, Raquel viu que sua irmã, Lia, lhe dera filhos, dava filhos para Jacó, mas ela era estéril. E ela se sentia muito humilhada, e orava e buscava o Senhor, porque ela queria muito ter filhos também. Jacó, porém, amava da mesma forma. Para ele não importava se ela tinha filhos ou não. Ela era o amor da sua vida. E depois de algum tempo, Raquel ficou grávida. Depois de um tempo, que eu digo, é depois de muitos anos. Ela teve um filho e deu-lhe o nome de José. Esse José foi o famoso José do Egito, que foi um homem grandioso naquela época. Até hoje se conhece a história de José. Depois ela engravidou novamente e teve o filho
Benjamim. E Benjamim era um filho que Raquel desejava ardentemente, mas ela sofreu muito para ter Benjamim. Na realidade, ela sofreu tanto que veio a falecer. E as últimas palavras de Raquel era que aquele menino se chamasse Benoni. O que significa Benoni? Significa o filho das minhas dores, o filho da aflição. E a parteira ouviu aquilo, Jacó, sendo as últimas palavras de Raquel, ele poderia muito bem ter aceitado aquele nome para seu filho. Mas Jacó, como todo marido, como todo homem, é o sacerdote do seu lar. Por isso, pai, olha a responsabilidade que você tem. Você é o sacerdote do seu lar. As suas palavras são palavras que direcionam a vida da sua casa. Por isso você deve ser um homem de atitude. E a Bíblia diz que o homem é o sacerdote do lar. O homem não tem noção da importância que isso tem nas regiões celestiais, na região celeste, no reino espiritual. Isso é de uma importância tremenda. Todo pai deveria saber a responsabilidade que ele tem como sacerdote do seu lar. E Jacó sabia disso. Jacó sabia que ele era autoridade na sua casa. Não uma autoridade de imposição, não é uma autoridade que fere, mas uma autoridade espiritual que quer o bem da sua casa. E quando ele viu as últimas palavras de Raquel, dizendo que aquele menino ia chamar Benoni, e que Benoni significa dores, as dores da minha alma, o filho da minha aflição, Jacó não aceitou aquilo. Jacó disse assim: não, seu nome não será Benoni, o meu filho não vai carregar esse nome para o resto da vida, um nome que significa aflição, que significa dores. Não, o seu nome não será Benoni, o seu nome será Benjamim. E mudou o nome de Benoni para Benjamim. E depois você lê mais para frente na Bíblia a descendência de Benjamim. Como Benjamim foi um homem abençoado. Como Benjamim foi um homem usado por Deus na história de José. O que eu quero dizer para você nesta manhã, querido, que não importa. Talvez você tenha um nome que signifique algo que não é bom. Talvez seja um nome que lhe causa dores. Eu quero dizer para você que você pode mudar a sua história. Você pode dizer: o meu nome significa isso, mas a minha vida não. A minha vida é diferente. A minha vida não significa o nome que eu carrego. Às vezes nós lemos reportagens, ou vemos até mesmo através de televisão, nomes que foram colocados aos filhos, mas eles não sabiam o que significava. Nomes que eram até nomes motivo de riso. E essas pessoas puderam, depois de serem de maior idade, trocar o seu nome. Naquela época, o povo judaico, o povo de Israel, eles davam muita importância e dão até hoje o que significa o nome para poder pôr na criança. E eu queria dizer isso para você. Não coloque um nome qualquer no seu filho. Vá pesquisar. Vá pesquisar o que significa o nome do seu filho. Para que seu filho não carregue aquele nome como um peso. Porque o nome tem uma influência muito grande na vida da criança. E o mais importante que eu acho nesse texto é que Jacó poderia ter dito assim: Raquel, a mulher da minha vida, a mulher dos meus sonhos, eu vou respeitar as últimas palavras de Raquel. Mas Jacó foi um homem sábio. Jacó era de uma autoridade espiritual, de uma grandiosidade muito grande. Jacó respeitava Deus. Jacó era um homem que temia Deus. Pai, preste atenção em tudo isso que eu estou dizendo. Jacó era um homem que tinha o temor de Deus na sua vida. E tudo que ele fazia com Raquel, tudo que ele fazia com sua família, com seus filhos, Deus estava em primeiro lugar.
Ele não aceitou aquele nome porque ele sabia que aquela não era a vontade de Deus. E para a criança ia sempre estar ouvindo aquela história. Você se chama Benoni porque sua mãe morreu ao dar à luz. Quando você nasceu, sua mãe morreu. Então sua mãe disse que você significava dores para ela. E aquele pai foi sábio. No momento de dor, de perder a mulher que ele amava, precocemente, ele deu uma direção para a vida daquela criança. Ele disse, não será Benoni, será Benjamim. E nós vemos que Jacó teve uma atitude de um homem de Deus. Qual tem sido sua atitude, pai? Em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos? Você tem realmente buscado a Deus? Você tem sido de uma autoridade que teme a Deus para poder dar o direcionamento para sua casa? Ou você é um pai que chega em casa e não está preocupado com a vida dos filhos, não está preocupado com a vida da esposa, chega bêbado, chega em casa exaltado, sempre nervoso, sempre irado, sempre irritado e não sabe aproveitar os minutos preciosos que você passa em casa, junto com os filhos, com a esposa, com a família. Jacó te dá um grande exemplo aqui, pai. Jacó te dá uma lição. Ele se preocupou, não foi com os seus sentimentos. Ele não se preocupou com aquilo que Raquel significava para ele, nem com as últimas palavras da mulher amada. Mas ele se preocupou com aquilo, com o nome que significava para a vida daquela criança. Aquela criança ia carregar aquele nome para o resto de sua vida. Sempre ele ia ser apontado como Benoni, filho das dores, filho das aflições. Não era um nome bom. E Jacó na hora viu isso e mudou a história daquela criança. Jacó, com a sua autoridade, mesmo no meio de muitas dores, ele direcionou a palavra certa e mudou a história daquela criança de Benoni para Benjamim. E nós podemos ver depois como Benjamim foi usado, como Benjamim foi abençoado. Querido pai, seja como Jacó. Jacó era um homem que se preocupava em servir a Deus. Neste momento ele foi de muita sabedoria. E eu desejo que você seja como Jacó na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa. Que Deus te abençoe. Que a sua família seja abençoada, que a sua família seja uma família feliz, alegre e que você promova a sua família sempre para a felicidade. Quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o nosso Pai do céu, o Senhor é o Pai que nos ama. Então, em nome de Jesus, Senhor, abençoe esta família que está me vendo, este pai, esta mãe, este filho, avó. Pai, em nome de Jesus, que cada um tenha um direcionamento do Senhor, se preocupe em saber qual é a vontade do Senhor para o seu lar, para a sua casa, porque o Senhor quer que nós tenhamos uma vida feliz, alegre. E em nome de Jesus eu os abençoo, Senhor, para que sejam felizes, para que sejam alegres e recebam do Senhor algo tremendo neste dia. Em nome de Jesus eu os abençoo. Amém. Queridos, um grande abraço, Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.